Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. Vamos começar o resumo trazendo os trabalhos dos parlamentares nas comissões legislativas da Casa. Os vereadores avaliaram projetos, vetos e emendas nesta terça-feira. Confira como foi a reunião. Mais de 20 matérias passaram pela análise da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. 11 delas receberam pareceres favoráveis. A CCJ ainda encaminhou para a avaliação jurídica da Casa 6 emendas e 3 projetos e foi contrária a 2 vetos do Executivo. Em seguida, os projetos aprovados seguiram para a reunião da Comissão de Finanças, que emitiu parecer favorável a todos. Entre eles está a proposta que institui o Programa de Combate ao Descarte Irregular de Lixo em Blumenau. O autor, vereador Bruno Win, destaca ser uma forma de minimizar problemas ambientais e de drenagem. E Blumenau virou cenário de um grande simulado de busca e resgate em enchentes e enxurradas. A atividade faz parte do segundo simulado integrado da região sul, que reúne bombeiros militares de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Acompanhe a matéria. O campo do SESI, no bairro Vosta, foi transformado em uma base operacional, como se a cidade de Blumenau estivesse enfrentando uma situação real de emergência. De lá, as equipes partiram para atender ocorrências simuladas em diferentes pontos da cidade e de Indaial. Em uma delas, as vítimas teriam sido arrastadas pela enxurrada e ficado ilhadas nos pilares da ponte do Tamarindo. Para o resgate, os militares utilizaram embarcações e equipamentos específicos. Em outro cenário, na prainha, o helicóptero Arcanjo entrou em ação para apoiar a operação. O exercício simulou o agravamento de um evento hidrológico no Vale do Itajaí, com chuvas persistentes e aumento do nível dos rios. Ao todo, 180 bombeiros militares dos 3 estados do sul do país treinaram técnicas de busca e resgate, coordenação operacional e atuação conjunta em situações de desastre. Elas se concentraram em 2 locais, tivemos 2 cenários, um na cidade de Indaial e outro na cidade de Blumenau, onde as equipes puderam colocar caminhonetes, embarcações, motoaquáticas e também o uso de helicóptero para o resgate de pessoas simuladas em razão das cheias do rio Itajaí-Açu. Além disso, nós também empregamos o nosso batalhão de ajuda humanitária, onde nós trabalhamos com a coleta de material, carregando e descarregando caminhões, além disso também com os caminhões-tanques, realizando a limpeza de ruas, de prédios públicos, visando a retomada da normalidade. Esta é a segunda edição do Simulado Regional, que dá continuidade ao treinamento iniciado em junho de 2026, no Rio Grande do Sul. A capacitação acontece em um momento de atenção para a região sul. Órgãos de meteorologia já monitoram a formação do novo El Niño, fenômeno que pode se consolidar ao longo do segundo semestre e aumentar o volume de chuvas, especialmente no Vale do Itajaí. Para reproduzir esse cenário, o simulado mobilizou uma grande estrutura operacional. 36 viaturas 4x4, 28 embarcações, 2 motos aquáticas, o helicóptero Arcanjo, 7 drones e diversos equipamentos de resgate. Foram 2 dias intensos de trabalho, onde nós tivemos a oportunidade de ajustar protocolo entre as 3 instituições e, com certeza, os corpos de bombeiros do sul do Brasil se tornam mais aptos a enfrentar uma situação de desastre que, porventura, possa ocorrer. O próximo simulado será no estado do Paraná, mas a data ainda não foi divulgada. E Blumenau se prepara para mais uma edição da Caminhada. Confira as informações sobre o evento e como garantir a sua inscrição gratuita com a Natiele Oliveira. A
31ª Caminhada de Blumenau já está com as inscrições abertas. O evento acontece no dia 19 de julho e começa às 8 horas da manhã com o tradicional café da manhã alemão beneficente, em prol das ONGs de proteção animal da região. A caminhada de 1,5 km tem largada marcada para as 9 horas, com direito a concurso de fantasias, sorteio de brindes e diversão para toda a família. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site Simpla até o dia 16 de julho. Para garantir a segurança de todos, a organização reforça: cães precisam estar com a vacinação em dia e obrigatoriamente na guia. Para os animais de médio e grande porte, o uso da focinheira é indispensável. A prefeitura também incentiva a doação de 1 quilo de ração. Mais informações pelo telefone que aparece na tela. Mulheres vítimas de violência doméstica que possuem determinação judicial poderão receber gratuitamente spray de pimenta em Santa Catarina. Em Blumenau, o vereador propõe treinamentos para orientar o uso desse dispositivo de defesa pessoal. Confira na reportagem de Ana Paula Lauti. Uma nova lei estadual garante a distribuição gratuita de spray de pimenta para mulheres vítimas de violência doméstica que tenham medida protetiva. O objetivo é oferecer mais uma ferramenta de proteção em situações de risco. A legislação já foi sancionada, mas a entrega do equipamento ainda depende da regulamentação do governo do estado, que vai definir sobre a distribuição e a capacitação das beneficiárias. Em Blumenau, o vereador Flávio Linhares já articula parcerias para oferecer esse treinamento. Com a aprovação e sanção da lei aqui no nosso estado de Santa Catarina pelo governador Jorginho Melo, que disciplina sobre a distribuição de spray de pimenta para as mulheres, a gente viu uma demanda e necessidade de que as pessoas que possam vir a conseguir esse spray de pimenta, que é o caso, saibam operar, porque é um material que também ele é controlado. E também o uso dele precisa ser aperfeiçoado para que a pessoa utilize isso para se salvar e não se complicar. Por exemplo, o uso disso em ambientes fechados, a forma, onde mirar, como agir e também fazer um mínimo de defesa pessoal, porque se estiver muito perto também tem essa necessidade. Então foi vendo essa necessidade que a lei em sanção gerou, a gente pensou em trazer empresas parceiras, empresários, principalmente do setor de defesa pessoal, quanto da distribuição, quanto da própria venda desses produtos, elas possam estar interagindo junto com a comunidade. Especialistas destacam que informação e treinamento fazem a diferença na hora de utilizar o spray apenas em situações previstas pela lei e de forma segura. O treinamento deve ensinar desde o manuseio até a forma de agir em uma situação de emergência. De nada adianta você comprar um equipamento e não ter uma certa instrução de como utilizar, quais são os benefícios de ter uma ferramenta dessa e quais são os perigos de ter uma ferramenta dessa. Um instrutor ainda explica os efeitos ocasionados pelo spray e os cuidados necessários para que não atinja também a vítima. Fechamento involuntário dos olhos e das vias respiratórias vai ocasionar bastante tosse e pode, dessa forma, então, parar uma injusta agressão, Durante uma simulação, ele demonstra como acionar o spray e reforça que a recomendação é que seja utilizado apenas para criar uma oportunidade de fuga. Libera a trava, aciona o gatilho. Porém, tem pequenos detalhes que a mulher tem que cuidar um pouquinho mais. Na hora que ela for acionar o gatilho, ela tenta trancar a respiração 2, 3, 4, 5 segundos até abrir uma janela de oportunidade onde o possível agressor fica, de certa forma, imobilizado para ela conseguir fugir. Não é toda a situação que a mulher deve reagir, pois se o agressor tiver uma arma de fogo, uma faca, algo do tipo que possa colocar ela em mais perigo, talvez não seja um momento adequado para estar reagindo. Para receber o spray gratuitamente, a mulher deve cumprir alguns requisitos previstos na lei: possuir medida protetiva em vigor, boletim de ocorrência relacionado ao agressor,
renda familiar de até 2 salários mínimos e assinar um termo de responsabilidade. O equipamento só pode ser utilizado em situações de legítima defesa contra o agressor identificado no boletim. E para que se torne mais um recurso de proteção à integridade das mulheres, é necessário saber manuseá-lo. Ensinar as mulheres a operar para que elas tenham a melhor efetividade, que no momento de perigo elas saibam utilizar essa ferramenta tendo ciência dos seus riscos e da sua manuseabilidade, né, para que seja feito e cumpra o objetivo que é salvaguardar as mulheres. Agora vamos a um breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. A Câmara de Blumenau é o espaço onde a cidade se encontra para construir soluções. Aqui, a participação da comunidade é levada a sério. Por meio da Tribuna Livre, entidades organizadas podem fazer uso da palavra e apresentar demandas, propostas e reivindicações que impactam a vida dos blumenauenses. Para participar é simples. Faça a solicitação prévia, envie a documentação necessária e siga as orientações do regimento interno. Acesse o QR Code e saiba como levar a sua pauta para o plenário. Tribuna Livre da Câmara de Blumenau. A sua voz faz valer o seu direito. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E um projeto de cultivo hidropônico desenvolvido por estudantes de uma escola de Blumenau está ensinando crianças sobre sustentabilidade. A iniciativa ainda foi selecionada em um congresso internacional. Saiba mais na matéria. Em um mundo onde produzir alimentos de forma sustentável se tornou um dos grandes desafios da humanidade, iniciativas que começam dentro da sala de aula mostram que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. Na Escola Isolada Municipal Capitão Euclides de Castro, localizada no bairro Progresso, a conscientização ambiental vem da observação dos alunos ao terem contato com o plantio e a colheita. É cultural da nossa escola trabalhar a horta tradicional. Então, os professores trabalham com os estudantes a questão da terra, a questão das plantas, né? E eles trazem para a horta tradicional. Em 2025, quando os estudantes hoje do primeiro ano, que eram do pré, eles vieram para a horta, cuidando do que eles tinham plantado, eles se depararam com a quantidade de água que era gasto e questionaram as professoras, né, de como poderia fazer para cuidar dessas plantas sem gastar tanta água, pensando no bem geral, né, na questão da economia de água, a questão do planeta. Então as professoras foram pesquisar, participaram de alguns cursos e desenvolveram o projeto Aquaponia. Eram os dejetos dos peixes que levavam os nutrientes para as plantas. Esse ano, né, como o ano encerrou, em 2025 encerrou, os peixes não ficaram aqui, foram para uma lagoa, porque senão eles iriam morrer. Quando os estudantes chegam em 2026, eles se deparam com a ausência do peixe e questionaram então as professoras se seria possível cuidar das plantas usando o que eles já tinham feito, só que sem o peixe. Então a professora, mais uma vez, ela vai pesquisar, ela vai buscar informação e traz para eles então o projeto desse ano, né, sem a utilização dos peixes. Foi então que surgiu o projeto feito pelo sistema hidropônico, uma técnica em que as plantas recebem água e nutrientes diretamente pelas raízes. A estrutura tem um reservatório de 100 litros de capacidade para 42 mudas, que estão sendo cultivadas pelos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Eles se deparam que não é só colocar água dentro da caixa, né? Eles têm que verificar o pH da água, então a APP providenciou o aparelho para eles verificarem o pH da água, a professora ensinou eles como que desenvolve isso. Eles se depararam com a questão de que
a água precisa de certos nutrientes, então a PP também providenciou os nutrientes, eles têm que calcular a quantidade de água que tem na caixa, com mais a quantidade de nutrientes que vai na água, para poder ser adequado para as plantas, para que elas não morram, porque não seja nem mais e nem menos para elas, né? Então todo esse conhecimento a professora busca, né, fora, pesquisando, e traz para os estudantes para trabalhar dentro da sala de aula. Hoje a sala inteira está envolvida, que são 13 crianças, então todo dia a gente vem, mede, uma vez na semana a gente tem que medir o pH, como está o TDS da água, a gente vai revezando, a gente sempre tem um ajudante da turma, então normalmente o ajudante da turma vem comigo observar como está, se baixou a água, se a água está no nível ok para as plantas. E enquanto se envolvem em cada etapa, as crianças também descobrem na prática a importância de preservar os recursos naturais. Esse aqui é o nosso ecojardim. Nós vamos ver se dá para trabalhar sem terra e sem peixe. Aí a gente tem 42 alfaces e a gente vai usar o flex azul e flex vermelho para poder cuidar e ver se ajuda, para ver se cresce. É bem fácil, nós só precisamos do flex vermelho e o flex azul. Só que também precisa de água. Nós vamos tentar plantar alface e hortaliça sem peixe e sem terra. A gente tem um cano que entra água para ver e a gente bota os nutrientes ali na caixa, aí a água vem para os alfaces e os alfaces crescem. E depois vocês comem os alfaces aqui na escola? É gostoso? Uhum. É muito gostoso? Fala. Uhum. A gente come ele, é bem gostoso. O projeto de aquaponia desenvolvido em 2025 recebeu 5 premiações. O deste ano já foi reconhecido e será apresentado no Congresso Internacional Movimentos Docentes 2026, que acontece em outubro e reúne práticas educacionais inovadoras de diversos países. O tema deste ano é Quando o professor sonha, a educação transforma. Formação docente para um planeta em crise. A gente se inscreveu, a gente ganhou ano passado já, e daí como a gente já tinha conhecimento, a gente recebeu e-mail para participar esse ano de novo, então a gente levou o trabalho para frente, que é isso que a gente quer, né? Levar um pouquinho do nosso trabalho para o mundo e para o pessoal conhecer também. O uso eficiente da água e a produção sustentável dos alimentos aproxima os estudantes de temas que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como educação de qualidade, consumo responsável e ação climática. Entre uma descoberta e outra, eles entendem que cuidar da natureza também é uma forma de cuidar do futuro. Possibilita a elas um conhecimento geral sobre a sustentabilidade. Trabalhamos também as ODS junto com elas, então eles já têm noção sobre o que é uma ODS. E é isso, então cada vez mais a gente quer que elas tenham essa possibilidade de ter o conhecimento na prática também. E a gente tem que sempre cuidar, está tentando ver se não gasta muita água do mundo. E os vereadores mirins realizaram a primeira sessão ordinária do mês de julho. Além da votação de requerimentos, os jovens parlamentares elegeram a nova mesa diretora, que vai conduzir os trabalhos no segundo semestre de 2026. Pedro Mariano acompanhou a reunião. Na primeira reunião de julho, os vereadores mirins analisaram e aprovaram 4 requerimentos, entre eles o de autoria de Arthur Barra Vieira, que solicita ao Poder Executivo a disponibilização contínua de itens de higiene íntima feminina e de materiais básicos de primeiros socorros nas escolas da rede municipal. A proposta destaca a importância da assistência social e do combate à pobreza menstrual e foi aprovada por unanimidade. O objetivo do meu requerimento é poder trazer alguns absorventes ou itens básicos de saúde, como band-aids ou
gases, por exemplo, porque na Escola Conselheiro Mafra eles estão em falta. E como foi dito no meu último pronunciamento sobre a pobreza menstrual, que na escola faltam pelo menos 30 alunas por mês. Então eu estou tentando melhorar isso com o requerimento feito. Outros temas relacionados à educação e à mobilidade urbana também avançaram durante a sessão. Depois da votação da ordem do dia, os vereadores mirins deram início à escolha da nova mesa diretora para o segundo semestre de 2026. 2 chapas disputaram a preferência dos jovens parlamentares em uma votação realizada aqui no plenário da Câmara. A votação foi aberta, com cada vereador mirim declarando voto ao microfone. A chapa 1, formada por Helena Felisbino na presidência, João Vitor Fagundes na vice-presidência, Luísa Weber como primeira secretária e Rafaela Dávila como segunda secretária, foi eleita pela maioria dos votos. Com o resultado, a Câmara Mirim mantém a representatividade feminina na presidência do programa. Meu Deus, eu estou muito feliz, estou muito grata principalmente a Deus, a minha família e os meus colegas vereadores mirins. A nossa chapa combinou desde o início que a gente vai focar na infraestrutura e no bem-estar dos cidadãos blumenauenses. Então, eu gostaria de agradecer a todos que acreditaram na gente. A nossa atual presidente, a Laura, se despede aí deste ciclo. O nosso regimento interno, ele prevê, que na primeira sessão do mês de julho, ocorra as eleições da Câmara Mirim. A partir do momento da chapa eleita, eles fazem direto a cerimônia de posse da mesa. E a partir daí, deste ato, a nova mesa começa os trabalhos até final do ano. A próxima sessão ordinária da Câmara Mirim, sob nova direção, está marcada para o dia 27 de julho, às 9 horas da manhã, no plenário do Legislativo. A mobilidade urbana dominou parte dos debates da reunião ordinária da Câmara de Blumenau. Além das votações de propostas, os vereadores discutiram iniciativas voltadas ao transporte público. Confira o resumo da sessão ordinária de terça-feira. Requerimentos e projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares durante a sessão desta terça-feira. Uma das propostas que segue agora para a sanção do prefeito é de autoria do vereador Rodrigo Marchetti. A matéria prevê a criação do programa Adote um Ponto de Ônibus. Esse projeto, vamos dizer, busca uma parceria público-privada, já existiram vários projetos, Adote Praça, assim, é um projeto, vamos dizer, até bastante singelo, mas eu acho que ele pode ter um resultado prático, melhorando, embelezando o ponto de ônibus, tornando nosso espaço público mais bonito, um lugar mais aprazível para o usuário do transporte coletivo, para todos os cidadãos. Também é bom para a entidade ou empresa, que pode usar esse espaço para divulgar seu produto, sua marca, Então, todo mundo ganha, Ainda para falar sobre transporte público, esteve na tribuna o diretor-presidente do BC Trânsito. Ele apresentou o programa de transporte coletivo gratuito de Balneário Camboriú. Recebemos lá em Balneário Camboriú a visita do vereador Jovino, que foi se inteirar sobre como funciona o BC Bus gratuito de Balneário Camboriú. Um equipamento que foi criado pela cidade de Balneário Camboriú, que faz o transporte público gratuito na nossa cidade. Então hoje nós temos funcionando em Balneário Camboriú 20 ônibus com 7 linhas transportando quase 200 mil passageiros por mês. O transporte é 100% gratuito, custeado pelo município. O custo desse transporte é oriundo das multas de trânsito com o complemento do caixa do governo do município. A intenção do vereador Jovino Cardoso é abrir a discussão para que, quem sabe, no futuro, o projeto seja implantado em Blumenau. Temos mais de 160 municípios brasileiros que aderiram a esse processo a nível nacional. E Blumenau hoje está custeando o transporte coletivo a nível municipal mais de 70 milhões de reais por ano. É mais de 50% do que está sendo investido aí a nível transporte coletivo em Blumenau. Então nós precisamos também fazer com que o BNDES, através do governo federal, que liberou investimento de mais de 267 milhões de reais para Blumenau, para aquisição de novos ônibus, o governo do município também venha viabilizar e aderir a esse financiamento para que possamos, junto com a parceria do município, mais o governo federal e o estado,
viabilizar 100% do transporte coletivo em Blumenau. Com a confirmação do fenômeno El Niño, moradores de Blumenau voltaram a demonstrar preocupação com as ações de prevenção contra enchentes e enxurradas. Uma das medidas acompanhadas pela comunidade é a limpeza dos ribeirões. A vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, tem cobrado providências do poder público e acompanhou uma vistoria no bairro Itopava Seca. José mora na rua Eloy Dalsaço, no bairro Itopava Seca, e ainda guarda as marcas da enxurrada que atingiu a região no início de 2025. A água chegou hasta a janela, mais ou menos 1,20 m. A água ficava quase por aqui, pela metade. Não tinha como poder sair, nem... tinha que esperar que ela descesse mesmo, era sozinha, né? Isso te preocupa com novas chuvas fortes? Preocupa, cara. Até porque a gente tem carro, tem agora gente morando embaixo também que tem criança especial, né? Tem coisa que pode estragar e aí é difícil poder comprar de novo, né? A casa do contador fica às margens do Ribeirão do Tigre, que recebe o volume de água do dique do Vila Nova, além do fluxo normal do curso d'água. A vegetação acumulada e os sedimentos no leito têm aumentado a preocupação dos moradores. Segundo a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, as cobranças por limpeza e manutenção do Ribeirão vêm sendo feitas desde 2022, por meio de indicações e requerimentos apresentados na Câmara. Nesta visita, a parlamentar acompanhou o secretário de Conservação e Manutenção Urbana para verificar o plano de limpeza dos ribeirões do município. Nós estamos fazendo acompanhamento com todos os moradores que têm nos procurado. Aqui em Itopava Seca, também estivemos na Itopava Central e ainda hoje iremos para o Progresso. O que acontece? As pessoas estão com receio, até por conta do El Niño, né? Toda a previsão que virá, dos ribeirões que estão precisando fazer desassoreamento, limpeza, e isso a gente tem solicitado e... Em loco, hoje o secretário, né, de manutenção urbana está acompanhando comigo, vendo as queixas da população e os medos, né, que eles têm perante isso. Inclusive aqui onde a gente está, nesse exato lugar, há um ano atrás abriu uma cratera, né, enorme, que precisou fazer uma grande obra, e isso também veio por conta do Ribeirão, né? Então a gente precisa ter uma atenção sim, porque nós estamos falando em prevenção. Pela visita técnica que eu fiz hoje, olhando com os moradores, aqui seria mais uma parte de roçada manual e uma limpeza mecanizada. Eu não vi nenhum resíduo descartado incorretamente, como pneus, enfim, sofás. É mais mesmo a parte de desassoreamento dessa parte do Ribeirão Tigre. A rua Eloy Dalsaço é transversal da rua Fidsdek, onde parte da pista foi danificada pelas fortes chuvas. Outro problema apontado pela comunidade é a falta de limpeza das bocas de lobo, que agrava o represamento da água. Com a previsão de temporais associados ao El Niño, moradores cobram agilidade nas ações de prevenção para evitar novos prejuízos. As bocas de lobo estão todas entupidas com esse sedimento, né, com folhas, árvores, pedra, e não tem como ter vazão. Então, todas as transversais estão tendo problema. Qualquer pingo de chuva está alagada. Com essa vinda do El Niño, a gente formalizou uma comissão interna da parte de engenheiros, da Secretaria de Serviços Urbanos e a parte técnica do SEMAS. Então, eu vou solicitar para eles virem fazer todo um aparato técnico dessa parte do Ribeirão Tigre aqui, para a gente posteriormente planejar a manutenção e desassoreamento dessa parte toda aqui do Ribeirão. E já há um prazo para isso acontecer, secretário? Como a demanda está vindo agora para mim, então eu vou levar para dentro da secretaria, né? Enquanto a partida a gente vai fazer uma programação já de prontidão para limpar a drenagem fluvial com o caminhão próprio para isso, né? Para já fazer uma parte da manutenção que os próprios moradores falam que é mais de 40 anos que não é feito. Depois da Itopava Seca, a vereadora do Podemos também visitou o bairro Progresso para acompanhar a situação do Ribeirão que corta a região sul. A manutenção do curso da água e as medidas preventivas contra alagamentos estão entre as principais preocupações da comunidade. Vamos a um breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco. Há 20
26 anos, a TVL Blumenau leva informação e transparência para você. Agora, a primeira TV legislativa de Santa Catarina entra em uma nova fase, com equipamentos modernos, novos programas, podcast e ainda mais qualidade na produção de conteúdo. Tudo para aproximar você do trabalho da Câmara de Vereadores e das decisões que fazem parte do dia a dia da cidade. Assista pelo canal digital 4.2, pelo site da Câmara, YouTube e redes sociais. TVL Blumenau, o Legislativo conectado com você. E nós estamos de volta aqui no resumo da semana. A saúde infantil de Blumenau foi tema de uma reunião extraordinária na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira. O encontro discutiu os gargalos no atendimento especializado e as medidas para reduzir as filas na rede pública. Confira os detalhes. O alerta sobre a situação da saúde infantil na cidade partiu do Conselho Tutelar. Os dados mostram que, ao somar todos os exames e procedimentos represados na rede, o número total de solicitações pendentes ultrapassa a marca de 20 mil. Diante desse cenário, o órgão buscou a ajuda do Legislativo. Então, há bastante tempo a gente tem procurado os números para poder apresentar para a comunidade e lutar por uma melhoria junto à gestão. Quando esses números chegaram, então, imediatamente o colegiado deliberou por pedir apoio às instituições para que a gente buscasse uma solução urgente para essa situação. E a gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos em relação à melhoria para a saúde da criança e adolescente aqui de Blumenau. O foco dessa reunião extraordinária foi a saúde infantil em Blumenau. São mais de 11 mil crianças e adolescentes que aguardam na fila para diversos procedimentos. Por isso, os vereadores cobraram explicações e soluções da Secretaria de Saúde para resolver esse gargalo no atendimento especializado. Para discutir saídas para essa crise, a Comissão de Saúde da Câmara convidou a administração pública e os conselheiros. O debate foi intenso, com os parlamentares cobrando agilidade de quem está na ponta da gestão pública. Nós queremos exatamente isso, um cronograma de ações, quando vai começar a diminuir essa fila absurda nessas crianças com neuropediatria, enfim, várias situações em que nós temos uma fila gigante de espera e as nossas crianças estão sofrendo. Então cabe a mim, enquanto vereador, enquanto presidente da Comissão de Saúde, trazer aqui a Secretaria de Saúde ao vivo e a cores para que eles realmente nos dessem prazos. Nós precisamos de prazo, nós precisamos de cronograma, a gente quer que essa fila diminua. O secretário de Promoção da Saúde, Marcelo Lanzarin, reconheceu essa demanda, mas também listou as providências adotadas pela Prefeitura para agilizar esse processo. Nós já identificamos esse problema e já desencadeamos ações. Nesse momento, nós já estamos ofertando consultas de neuropediatria através do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Nós compramos 1.000 consultas médicas. Nós redefinimos também o nosso teto das clínicas credenciadas que fazem atendimento de psico e fono. Com isso, nós ampliamos em 1.500 consultas por mês e já estamos na fase final da elaboração do novo edital com o objetivo de ampliar ainda o número de clínicas credenciadas aqui no município. A partir de agora, a Comissão de Saúde promete manter essa fiscalização contínua. O objetivo é garantir que essas medidas se tornem realidade e que a rede municipal consiga absorver a alta demanda por especialidades. E as comissões permanentes da Câmara deram mais um passo na análise de projetos que podem impactar diferentes áreas do município. Entre as propostas está o projeto que incentiva o uso de energia solar em prédios públicos. As comissões de Educação, de Transporte e de Turismo se reuniram na manhã desta quinta-feira para analisar uma emenda e 4 projetos. As matérias receberam pareceres favoráveis de todas as comissões e seguem para votação em plenário. Uma das propostas é de autoria do vereador Bruno Cunha. Ela prevê a implantação do programa de geração de energia fotovoltaica em prédios públicos do município. E a Câmara de Blumenau realizou na noite desta quinta-feira uma sessão solene em alusão ao Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental e à promoção de ações em defesa da sustentabilidade. Vamos acompanhar. A noite foi de reconhecimento a quem faz da preservação ambiental um compromisso diário.
Dos 13 homenageados, 10 participaram da solenidade. Entre eles, o ex-vereador e ambientalista Lauro Baca, referência na defesa das causas ambientais em Blumenau. Tenho me dedicado assim, a essa causa com muito afinco, então vai além da mera profissão. Tenho a felicidade de ter feito na vida toda aquilo que eu sempre gostei, né? Tanto que aquela coisa, a gente fecha a porta do expediente, vai para a rua, mas continua pensando isso, continua fazendo isso com prazer. Se é por isso, se é pelo que a gente tentou fazer ao longo da vida, né? Assim, se dedicar bem além das obrigações profissionais, então eu fico bastante assim, agradecido e lisonjeado, né? Por essa homenagem de hoje. Além das personalidades, a Câmara também entregou moções de louvor a entidades e grupos que desenvolvem ações em favor do meio ambiente. Um dos agraciados foi o Grupo de Voluntários do Greenpeace Vale do Itajaí, reconhecido pelo trabalho de mobilização e conscientização ambiental na região. Eu acho que é algo necessário, é algo que a gente precisa reconhecer não apenas no Junho Verde, mas também em todos os meses do ano. São esses os grupos de voluntários, não apenas do Greenpeace, que na verdade levam a alma do ambientalista para a sociedade. Às vezes, no legislativo, a gente trata só do juridiquês, só entre quatro paredes, mas é com os grupos de voluntariado que a gente comunica com a sociedade, que a gente tem o contato com eles, que a gente consegue se envolver de fato com o ambiente e com a natureza. A sessão também serviu como um momento de balanço das ações do Junho Verde em Blumenau. Neste ano, das mais de 190 atividades programadas, 147 foram realizadas. Parte da programação precisou ser cancelada por causa das condições climáticas, mas segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, o mês manteve o objetivo de incentivar a educação ambiental e o engajamento da comunidade. Levantou um nível hoje do Junho Verde que a gente até ficou admirado. Então, tanto é que nós atingimos quase 15 mil pessoas. Então foi caminhadas, foi escolas, foi empresas. Naturalmente, que o SEMAS também não é que é o que faz tudo, o SEMAS ele coordena, né? Então foi muito legal, foi muito produtivo, tanto é que hoje estamos aqui com uma situação que faz jus ao junho, né? Então eu acho que ano que vem nós estamos programando várias coisas muito maiores, nós já estamos conversando para junho do ano que vem, talvez para ser o Junho Verde o maior do Brasil. A solenidade foi proposta pelo vereador Jean Volpato do PT, por meio do requerimento 999 de 2026, aprovado pelo plenário. Durante o evento, o parlamentar destacou a importância de reconhecer pessoas e instituições que contribuem para a preservação ambiental e lembrou de projetos aprovados durante o mandato, voltados à sustentabilidade. Tenho dito que a gente só tem uma casa, que é o nosso planeta. Se a gente não tiver a capacidade de cuidar dessa casa, deste planeta, não vamos ter outro. E essas instituições, essas pessoas, há muito tempo, inclusive, trabalham, se dedicam voluntariamente pelo cuidado da nossa cidade, pelo cuidado ambiental, sobretudo de uma cidade que tem uma característica topográfica diversa, que comumente afeta a desastres, tragédias ambientais. E se a gente não se alarmar e não se atentar, e o momento que inclusive a gente está falando de El Niño, né, um super El Niño esse ano, para essas questões ambientais e fugir do negacionismo climático, o negacionismo das tragédias climáticas, sobretudo, o nosso futuro estará comprometido. E por isso da importância. A gente aprovou aqui nessa casa diversos projetos de lei em defesa do meio ambiente, projeto da lei de reciclagem domiciliar, da compostagem domiciliar, da arborização, que felizmente o prefeito vetou, mas nós aprovamos aqui, outros tantos projetos, né, do nosso meio ambiente para destacar a importância do cuidado, da sustentabilidade ambiental, de cidades sustentáveis. Na reunião ordinária desta quinta-feira, a Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou projetos voltados à proteção de crianças, adolescentes e mulheres. A sessão também abriu espaço para um debate sobre a educação domiciliar no Brasil. Acompanhe. O momento da tribuna livre da sessão ordinária desta quinta-feira foi utilizado pelo presidente da Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, a AFESC,
Ele falou sobre o cenário jurídico de educação domiciliar, conhecida como homeschooling no Brasil. O homeschooling ele já é uma realidade existente aqui no Brasil desde sempre. Atualmente com cerca de 75 mil famílias, 150 mil estudantes praticando essa modalidade. E a regulamentação do homeschooling está em tramitação no Senado Federal, né, e na Comissão de Educação com o PL 1338 de 2022. E esta casa aqui já manifestou o seu apoio a esse PL, também trazendo a valorização da liberdade educacional, da escolha, entre que as famílias possam ter a sua autonomia, a sua autoridade respeitada na escolha de optar por uma educação pública, numa escola pública, uma educação numa escola privada, e aquelas famílias que tenham condições e se adequem às normas que estão previstas no PL que visa regulamentar o homeschooling, né, possam optar aí pela educação domiciliar. Projetos voltados ao bem-estar da criança e adolescente também estiveram entre os destaques da sessão. Um deles aprova um substitutivo global, que inclui no calendário oficial de eventos de Blumenau a Semana de Conscientização sobre o Uso Saudável de Dispositivos Digitais por Crianças e Adolescentes, de autoria do vereador Jean Volpato. A gente acompanhou que os países, principalmente da União Europeia, já estão discutindo essa questão do uso das redes sociais, do uso da internet por crianças e adolescentes e o quanto isso prejudica tanto na saúde mental das crianças e adolescentes, quanto também nos riscos eminentes do acesso sem controle dessas crianças e adolescentes por possíveis práticas ilícitas e de criminosos que se escondem às vezes por trás de um computador para se aproveitar das crianças e adolescentes. Então, criar esses dispositivos legais para coibir, né, sobretudo para conscientizar o uso saudável dessas redes, que não se trata simplesmente de excluir, mas de você conscientizar, né, sobretudo os pais, né, mães, pais, familiares e as próprias crianças e adolescentes de um uso saudável para os estudantes também, sobretudo agora falando dos estudantes, também poder se concentrar lá na sala de aula, poder dormir melhor, né, poder acordar com mais disposição, ter mais concentração, mas também ter a sua proteção. Os vereadores também aprovaram um projeto que institui o cadastro com informações sobre condenações penais definitivas de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Apesar da aprovação, o autor da proposta lamentou as restrições impostas ao texto pela legislação vigente de direitos a quem comete esses tipos de crime. Infelizmente no Brasil parece que a gente vive num país onde vagabundo e ladrão tem muito mais direito do que o cidadão comum, né? Porque a iniciativa desse projeto era dar cada vez mais exposição dessas pessoas condenadas por esses crimes nojentos, que são de uma extrema covardia contra quem é cometido. Mas, por outro lado, comemoro porque temos aí pelo menos uma ferramenta a mais para a gente lidar com esse tipo de criminoso, para que a gente tenha esse cadastro e eles não ocupem nenhum cargo público e que a gente saiba onde eles estão, quais são os nomes deles, para que a população não ande com vendas em meio a lobos. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!